E os testes que a gente tem feito lá no laboratório, né, que são esses testes diagnósticos para a detecção do COVID. Vocês estão vendo, todo mundo está vendo a tela? Acho que está tudo certo, né, Gerson? Sim, tudo certo. Bom, então a gente vai falar, esse realmente é um projeto de extensão, viu, Gerson, que eu vou contar um pouquinho da história dele aqui no começo. Eu fiz na forma mesmo de um bate-papo, a aula não está muito longa, está curtinha, para a gente ter tempo de tirar dúvida no final e tudo mais. Então, vou contar um pouquinho da história e falar dos resultados que a gente tem e da técnica que, basicamente, a gente usa lá no laboratório. Então, esse projeto está sendo desenvolvido lá no meu Laboratório de Bioquímica e Genética Aplicada. Aqui, vocês têm o meu e-mail, no último slide ele vai estar de novo, caso queiram anotar, tirar dúvida por e-mail, essas coisas, estou à disposição. A gente vai começar falando de uma coisa que eu acho que já é de conhecimento de todo mundo, né? No final de 2019, a gente teve o aparecimento do primeiro caso da doença do Covid-19 em Wuhan. Esse foi o primeiro caso relatado. Logo em seguida, houve uma disseminação muito grande desse vírus para o mundo. Como vocês podem ver nesse gráfico, nós temos aqui o polo de disseminação, e isso veio, então, se espalhando por toda a Europa, depois veio para a América do Norte e chegou no Brasil. Esse caso chegou no Brasil, o primeiro caso de aparecimento aqui no Brasil foi no dia 26 de fevereiro desse ano. Então, esse foi um caso de um homem de 61 anos, que mora em São Paulo, e ele tinha ido para a Itália, então foi ele o foco disseminador aqui no Brasil. São Paulo é o estado que tem mais casos, principalmente por conta disso. Chegando esse vírus no Brasil, a gente teve o que acontece em todos os países, né? Começou a ter uma evolução muito grande. Nós, no meu ponto de vista, demoramos um pouquinho é modo de dizer, mas demoramos para começar a tomar as primeiras providências. Então, a gente tem aqui, quer dizer, o caso chegou no Brasil dia 26 do 2, né, aqui no final de fevereiro, e dia 17 de março a gente teve a primeira morte já com o diagnóstico de Covid. Como vocês podem ver nesse gráfico, essas mortes elas foram aumentando gradativamente, e nós entramos agora num pico que realmente está uma situação muito complicada. Esse dado que tem no gráfico é um dado do dia 1º de junho, né, 1º desse mês, que foi quando a gente ultrapassou 30 mil mortes. Então, vocês podem ver na chamada aí que demorou 2 meses para chegar a 15 mil mortes, e depois, em 2 semanas, a gente dobrou esse número. E esse dado do dia 1º/6, a gente tem hoje, 3 dias depois, um número de casos já 4 mil vezes maior, ou seja, esse pico está realmente aumentando e está muito complicado. No mundo, também dado do dia 1º de junho, nós tínhamos 375 mil mortes. Infelizmente, a doença também está aumentando no mundo, hoje passando aí já dos 385 mil, ou seja, 10 mil mortes a mais aí, muito rapidamente. Bom, dentro desse cenário, vocês todo mundo está vendo na televisão, em todos os canais, que a gente precisa ter um jeito de achatar a curva dessa pandemia, uma vez que a capacidade do sistema de saúde ela é limitada, e se a gente deixar que a coisa flua do jeito que está fluindo, a gente vai ter o que, na realidade, está tendo em todos os hospitais, que é a lotação de UTI, mortes e tudo mais. Como fazer para achatar essa curva? As principais 2 coisas que dá para
para se falar é diagnóstico e distanciamento social. Distanciamento social em algumas cidades tem sido mais respeitado que em outras. Agora, a gente tem um problema aqui, que é o diagnóstico. O diagnóstico, ele é o diagnóstico caro, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas que precisa ser feito. A gente tem exemplos de países que fizeram um número maior de diagnóstico e conseguiram achatar a curva com muito mais velocidade do que outros países. Então, tendo isso em vista, a gente tem que falar um pouquinho de como é esse diagnóstico, quer dizer, como é que se faz esse diagnóstico. Existem várias maneiras de se diagnosticar a doença. A maneira preconizada pela OMS no início da infecção é essa que a gente vai discutir hoje aqui, que é através do PCR em tempo real, né? Diagnóstico clínico feito através da avaliação da presença de vírus em amostras biológicas. No entanto, existem outros diagnósticos que podem ser feitos e que também são extremamente importantes, que são os diagnósticos imunológicos, feitos através dos testes rápidos, que todo mundo deve também já ter visto na televisão. Mas existe aqui uma coisa que é muito importante de se falar, que é o período desde o aparecimento dos sintomas. Não adianta fazer teste de PCR em tempo real em quem já teve a doença depois de muito tempo. Então, normalmente, esse diagnóstico que a gente vai falar aqui, ele é feito no início do aparecimento dos sintomas, ou em pacientes assintomáticos, mas no momento em que o vírus está infectando esse paciente, tá? Esse indivíduo. Então, essa infecção, do primeiro até o 10º dia, ela não aparecem os primeiros sintomas e tudo mais, então ela é um pouco mais difícil. Depois do 10º dia que a pessoa já está infectada, que ela o vírus começa a estar no trato respiratório, né, nas vias respiratórias com maior quantidade, se consegue ver, através do PCR em tempo real, a presença desse material genético. Uma vez que passaram os 10 dias pós-infecção, pós-aparecimento dos primeiros sintomas, esse vírus começa a desaparecer do trato respiratório, estou falando vias aéreas superiores, e passa, então, a desencadear todos os outros estágios da doença que estão ligados à infecção, inflamação e tudo que essa doença desencadeia. Nesse momento, o nosso corpo começa, então, a liberar ou tentar combater o vírus e produzir as imunoglobulinas, principalmente imunoglobulina G, imunoglobulina N, e aí onde os testes rápidos são super importantes, ou seja, esses testes rápidos eles vão detectar quem já teve em contato com o vírus, mas não quem está em contato naquele momento. A gente pode discutir isso um pouquinho mais para frente. Então, esses testes rápidos, eles são muito importantes para testes em massa, para ver se a população toda, quanto por cento da população já teve o contato com o vírus e já desenvolveu resistência, né, ao vírus. Mas também é super importante o diagnóstico quanto mais precoce possível, porque uma vez que você tenha o diagnóstico precoce, você pode afastar esse indivíduo dos outros indivíduos, evitar aproximação e, com isso, evitar a propagação do vírus. Então, por isso, ambos são importantes. O PCR em tempo real, ele serve para ver o início da infecção. Então, com isso em mente, nós tivemos aí uma primeira reunião com a reitoria. Nessa reunião, a gente teve uma reunião, eu e o professor Caio, que é um professor lá do departamento também, mediado pela professora Sigrid, que é lá do hospital universitário, para delinear o que nós poderíamos fazer para começar a colaborar com o diagnóstico dessa doença. Então, no início
início do projeto, a gente mandou um projeto para o Ministério da Educação, porque tinha uma chamada que foi aberta, e nós fomos contemplados com um montante razoável de dinheiro, 2 milhões de reais, para equipar o laboratório, para poder fazer 5 mil testes para a cidade. Vale a pena deixar claro aqui que se a gente pegar esse 2 milhões e dividir por 5 mil, esse teste ficaria muito caro, mas dentro desses 2 milhões não estão só os insumos para os testes, e sim equipamentos que a gente teve que comprar, EPI e tudo mais, e conseguimos, então, ter o dinheiro para poder começar os trabalhos. Então, tendo esse dinheiro em mãos, nós começamos a fazer a tramitação de documentos para certificação do laboratório junto à vigilância sanitária. Isso é muito importante de falar, porque para que o laboratório possa emitir laudos de diagnóstico, nós precisamos da aprovação da vigilância sanitária e também, logo em seguida, de certificação por um instituto do Estado, que é o Instituto Adolfo Lutz. Então, nós começamos no dia 9/4 a tramitação dos documentos para certificação do laboratório, conseguimos a licença de funcionamento da vigilância sanitária, logo em seguida, nós começamos a tentar fazer a certificação do laboratório junto ao Instituto Adolfo Lutz. Vale lembrar aqui que para trabalhar com vírus, se for o vírus vivo, eu precisaria de um laboratório de segurança nível 3. Então, o que é esses laboratórios de segurança? Laboratórios de segurança de biossegurança são laboratórios que, dependendo do grau de infecção do material que você está trabalhando, maior é o nível de segurança. Por que eu falei que vírus são nível de segurança 3? Porque ele é um material infectante. Se você vai trabalhar com vírus vivo, é importante que se trabalhe num sistema de contenção muito grande. No entanto, nós trabalhamos com o vírus já na amostra biológica e só com o material genético dele. E aí o CTN-Bio preconiza que para isso acontecer, você precisa ter um laboratório de nível de segurança 2. Esse laboratório de nível de segurança 2 é o que nós temos lá no meu laboratório, e ele tem, então, algumas especificações importantes que estão delineadas aqui. Quer dizer, todo o pessoal tem que ser treinado, acesso do laboratório super limitado, todos os procedimentos têm que estar em forma de POP, tem que ter contenção biológica, contenção física, e também é um laboratório onde podem ser manipulados organismos geneticamente modificados. Então, nós tínhamos esse laboratório já pronto, porque lá no laboratório nós trabalhamos com organismos geneticamente manipulados. Então, uma vez que nós tínhamos o laboratório pronto, nós falamos, vamos, então, propor para que os testes sejam feitos lá no nosso laboratório. É importante que o nível de segurança, apesar de ser um nível de segurança de NB2, nós tivemos que adequar uma série de coisas e, principalmente, ter os EPIs, roupas apropriadas, jaleco, gorro e tudo mais, e umas normas de segurança muito mais rígidas para manipulação do material genético do vírus. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo de como a gente trabalha lá no laboratório. Então, essa porta que vocês estão vendo aqui é a porta de contenção de um laboratório para o outro. Aqui está uma das minhas alunas toda paramentada para entrar. Então, toda a paramentação é feita nessa antessala e, logo em seguida, então, a gente entra para fazer as análises dentro do laboratório de nível de segurança 2. Então, como vocês podem ver, quer dizer, isso só entra todo paramentado, de propé, luva, face shield, esse macacão impermeável, ela está com uma luva, aí dentro dessas, tem uma antessala, tem uma sala, e depois tem uma sala dentro dessa sala, onde ficam os fluxos, tá? Então, nesse fluxo ela entra, se isso que ela está passando na mão é álcool 70, lá dentro do fluxo ela vai colocar outra luva, que vai ser colocada e tirada dentro desse fluxo, para evitar a contaminação tanto dela quanto de qualquer parte do laboratório fora desse fluxo. Esses fluxos laminares são fluxos também de nível, com nível de segurança bem alto, com os filtros
já certificados, então a gente tem uma empresa que certificou esses fluxos para trabalho, e aí, então, ela começa a fazer a análise do material genético lá dentro, e só lá dentro desse fluxo, tá? Então, é mais ou menos a rotina do laboratório todo dia. Esse pessoal fica aí aparamentado, e é importante dizer que, se ela tiver que sair para ir ao banheiro, ela tem que tirar toda essa roupa, e ir no banheiro voltar, se aparamentar tudo de novo, para poder conseguir fazer o trabalho novamente. Tá? Então, eu vou agradecer no final, mas é importante já agradecer aqui, porque esses alunos são todos voluntários e estão trabalhando de uma forma bastante responsável e voluntária, que é mais importante. Então, uma vez que nós tivemos tudo acertado, quer dizer, laboratório, vigilância sanitária e tudo mais, passamos, então, para a certificação pelo Instituto Adolfo Lutz. Né, vocês podem ver aqui que do dia 9 foi até o dia 22 para ter tudo, para começar, para a gente conseguir a certificação. Essa certificação é super importante, porque esse é o instituto que faz com que os laboratórios possam emitir laudos e que esses laudos entrem na estatística do Estado. Então, todo laudo que a gente manda, a gente informa a vigilância sanitária, informa o Centro de Epidemiologia da cidade, informa a Secretaria da Saúde, e a Secretaria da Saúde, então, informa o governo federal para ter esses números da estatística que a gente tem. Então, a certificação pelo IAL aconteceu no finalzinho de abril, preenchemos todos os documentos, enviamos para lá, e eles mandam amostras cegas para testar no laboratório. Essas amostras cegas, só eles sabem o resultado, nós fazemos a análise, enviamos para ele, se os resultados estiverem de acordo, eles nos certificam. Então, quando enviamos esse relatório para o IAL, conseguimos, então, aqui no dia 22 de abril, a certificação pelo Instituto Adolfo Lutz, mostrando que nosso laboratório fica apto, então, a poder fazer o diagnóstico. Então, agora vamos falar de como é que é feito esse teste diagnóstico no laboratório. Vou falar um pouquinho da história, né? Vou falar um pouquinho de biologia molecular aqui também agora, e qual é a técnica que a gente usa. Para que nós comecemos a entender tudo, a primeira coisa, a gente precisa entender um pouquinho, muito pouquinho, do vírus. Então, o vírus ele tem uma estrutura extremamente simples, como vocês podem ver aqui. Esse vírus, que é o SARS-CoV, ele é um vírus de material genético RNA. Então, o material genético, diferente de outros vírus que é de DNA, esse material genético é de RNA. Ele tem uma capa proteica, o RNA, super simples, algumas enzimas que codificam o núcleo capsídeo, a membrana, o envelope, etc. E essa informação que a gente tem para identificar o vírus. Vou falar um pouquinho mais em detalhe logo à frente. Então, o protocolo que a gente utiliza, existem vários protocolos, como eu vou mostrar um pouquinho nos slides posteriores, mas o protocolo que a gente tem usado no laboratório é o protocolo validado pelo Centro de Doenças Americano, CDC, no qual a amostra biológica utilizada é o swab nasorofaríngeo, e a detecção do material genético ele é feito através da identificação do gene que codifica para a proteína viral N. Tá? Essa proteína está dentro do vírus, e o RNA mensageiro que vai ser codificado por ela, inclusive tudo dentro do vírus. Então, a presença desse RNA significa que existe vírus naquela amostra biológica. Como controle, a gente usa um gene que codifica para uma proteína humana, que é a RNase P, e para que a amostra seja positiva, ela deve apresentar amplificação de 2 porções do gene N
eu vou mostrar para vocês quais são essas porções, e também da RNase-P. Ou seja, eu preciso mostrar que dentro daquela minha amostra biológica, eu tenho material viral e também tenho material humano. Ou seja, que ela foi amostrada de humanos e que dentro de humano eu tenho material viral. Se eu tenho uma amostra negativa, ela só vai amplificar o gene humano. Então, para falar um pouquinho disso, a gente, obviamente, tem que voltar lá no dogma da biologia molecular para conseguir entender um pouquinho como é que as coisas funcionam. Aqui eu tenho o dogma geral, né, mostrando o DNA sendo transcrito em RNA, o RNA sendo traduzido em proteína. Lembrando que a gente está falando de um vírus que é de RNA. Então, esse vírus de RNA, ele faz transcriptase reversa e depois faz as mesmas funções de uma célula que tivesse DNA. E ele produz também os RNAs mensageiros, que também vão ser codificados em proteína. Então, como é que acontece, né, a produção de proteína? No geral, eu tenho uma região promotora aqui destacada, eu tenho uma região estrutural que vai produzir, então, dado um determinado controle de ser positivo ou negativo, a informação que vai ser utilizada. Então, aqui eu tenho a transcrição acontecendo, vai me dar um RNA mensageiro, que junto com o RNA transportador e ribossômico vão produzir as proteínas que efetivamente vão dar um fenótipo. Quais são essas proteínas no caso do vírus? Aquelas proteínas que a gente acabou de falar lá, proteínas responsáveis pela montagem da capa e pela construção do vírus. Existem outras proteínas que têm sido muito estudadas de infecção e de acoplamento em células de humanos, e tem muita coisa na literatura a respeito disso, tudo novo, e que ainda vai precisar ser muito revisto, né, porque está tudo sendo feito numa velocidade extremamente alta. Então, esse fenótipo que essas proteínas produzem é que vão efetivamente fazer qualquer célula, isso serve desde vírus até células humanas, funcionarem e colocar a célula em ação. Existem técnicas para quantificar o nível de expressão dessas proteínas dentro de um organismo. Então, aqui eu tenho um exemplo clássico de transcrição gênica, né, e tradução de dois genes, gene A e gene B, no qual produzem quantidades diferentes de RNA e, logo, quantidades diferentes de proteína. Isso nem sempre é uma regra, porque eu posso ter muito RNA e pouca proteína, pouco RNA e muita proteína, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui para não me alongar muito. Existem metodologias para quantificar isso aqui, já bem descritas na literatura e muito bem estabelecidas. Então, essas formas de quantificar a expressão gênica, elas variam muito do que você quer fazer dentro da sua linha de pesquisa, dentro do seu laboratório, e elas vão desde sequenciamento de todo o RNA de uma célula, né, ou do transcriptoma, até a técnica de PCR em tempo real, que vai avaliar a expressão de genes específicos. Então, eu tenho 3, 4 genes para avaliar, eu posso avaliar por PCR em tempo real. Esses estudos de expressão gênica vêm sido muito utilizados na literatura para diversas comparações, como, por exemplo, célula normal versus célula tumoral, comparação da expressão de genes em tecidos diferentes, ou também no tratamento de determinadas doenças. O que isso tem a ver com vírus? No momento da detecção, não muita coisa, mas uma vez que protocolos de tratamento comecem a ser gerados, esses estudos de expressão gênica vão ser necessariamente realizados para ver, por exemplo, se eu tenho um tratamento, o que acontece dentro de um paciente ou de um indivíduo dado aquele tratamento. Todo mundo deve ter acompanhado aí todo esse drama da cloroquina, que não vou entrar no mérito da questão aqui do absurdo, mas
Já se sabe de literatura que a cloroquina adicionada a pacientes faz com que uma série de proteínas sejam modificadas ao longo do sistema, e essas proteínas podem causar aí infarto, AVC e outras coisas e matar o paciente. Então, para que um estudo seja muito bem elaborado, e é isso que nós temos feito, outros professores da universidade também, outros professores do Brasil inteiro, querendo fazer a coisa da maneira correta, é ver, existe um tratamento? Tá, então vamos pegar esse tratamento, passar numa série de pacientes e ver se esses pacientes respondem de maneira que a única coisa que seja alterada seja a infecção, que eu não tenha nesse paciente a expressão de outras proteínas que vão prejudicar esse paciente. Então, nesse momento, isso vai ser muito importante. E essa quantificação da expressão gênica vem de uma técnica que já é uma técnica muito bem descrita na literatura, já revolucionou a biologia molecular, na época que ela foi descrita, que é a técnica do PCR. Essa técnica do PCR, obviamente eu não vou entrar em detalhes dela, mas para vocês só terem uma ideia, o mais importante é que eu posso delimitar uma determinada região de qualquer organismo que seja formado tanto por DNA quanto por RNA, porque o RNA eu consigo transcrever reversamente ele e formar uma molécula de fita dupla, e essa delimitação eu consigo amplificar ela milhares de vezes e mostrar que especificamente naquela determinada amostra eu tenho a presença daquele material. Isso revolucionou a biologia forense, tem revolucionado a biologia molecular há anos, e essa é a base do PCR em tempo real. Como vocês podem ver aqui, a técnica de PCR, ela amplifica geometricamente o material de um alvo específico até chegar num determinado ponto em que ela não consegue mais amplificar por limitação de reagentes e tudo mais. Aqui do lado eu tenho o resultado de um paper antigo meu, que já está na literatura, mostrando, por exemplo, determinadas porções de genes que são ou não produzidos de acordo com determinado tratamento. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, esse gene HSPE1, na presença do tratamento, ele aumenta a produção. Certo? Então, com essa técnica, a gente consegue quantificar se determinados genes estão presentes e também se determinado material genético está presente, que é o que a gente vai falar do vírus daqui a pouco. Só que uma coisa de extrema importância para se dizer aqui eu preciso de algum marcador que me diga realmente aquela amostra é de humano, realmente se colocou material biológico naquela amostra. Isso que a gente chama de gene endógeno. Nesse caso desse exemplo aqui, a gente usou um gene endógeno que é a beta-quitina. A beta-quitina, independente da condição, ela vai estar presente em ambas as situações. Tá? No nosso caso, do vírus, o gene endógeno que a gente usa é a RNase P, que é o da RNA polimerase humana. Qual é a diferença entre o PCR tradicional e o PCR em tempo real? Eu poderia fazer um PCR tradicional para ver se a pessoa está infectada pelo Covid? Poderia, desde que eu tivesse todos os materiais no meu laboratório, eu ia ver uma coisa assim, que é a presença ou ausência daquela determinada região. Mas o PCR em tempo real, ele é uma técnica que ela consegue diagnosticar por fluorescência, ciclo a ciclo, a amplificação dessa região. Por que isso é importante? Porque, além de ver presença e ausência, eu consigo avaliar a carga viral, no caso do que a gente está falando do vírus, nesses pacientes. Porque quanto antes começar a amplificação desse gene, significa que eu tinha mais material genético no início. Tá? Então, a gente consegue fazer isso. Quais são as técnicas que são utilizadas para se fazer PCR em tempo real? Então, o que se usa para fazer PCR em tempo real para expressão gênica e para uma série de
coisas que a gente faz no laboratório, é baseado nesse corante que é o CyberGreen. Esse corante, ele é um intercalante de DNA fita dupla. Isso significa que sempre que eu tiver uma fita dupla, ele vai intercalar nessa fita dupla e vai fluorescer, me dando uma fluorescência. Quanto maior o número de fita dupla, maior é a quantidade de fluorescência que eu tenho. No entanto, ele não é tão específico, porque qualquer fita dupla, ele vai intercalar e vai me dar fluorescência. Certo? Então, eu preciso ter uma série de controles nesse caso. O outro sistema é um sistema que chama Tachman. Esse sistema é um pouquinho diferente, eu vou falar um pouquinho mais em detalhe dele, porque os testes diagnósticos que a gente usa hoje para o coronavírus, eles são baseados nessa tecnologia. Essa tecnologia Tachman, então, ela tem, além da amplificação da região de fita dupla, ou seja, os primers que vão estar desenhados especificamente naquela região, ela tem também uma sonda. E essa sonda é específica para uma outra região, ou seja, além da especificidade dos 2 primers, eu ainda vou ter a especificidade de uma sonda no meio, fazendo com que eu tenha detecção dessa região. Então, só para vocês terem aqui uma ideia de como essa tecnologia funciona, vamos imaginar essas 2 fitas aqui são fitas do alvo que eu quero detectar. Então, eu desenho um primer específico na região 5' um primer específico na região 3'. Obviamente, se eu fizesse um PCR só com esses 2 primers, essa região ia ser amplificada. Mas, além desses 2 primers, o sistema Tachman ainda adiciona uma sonda. Essa sonda, é importante notar que ela tem aqui um R, que é de gene reporter, e um Q de gene, que é o quencher. São 2 proteínas que, quando elas estão associadas nessa distância, o quencher, ele bloqueia a emissão de fluorescência dada por esse repórter. No entanto, conforme a reação de PCR começa a acontecer, a polimerase, pela sua atividade exonucleásica, ela vai degradar essa sonda. Conforme ela degrada essa sonda, esse repórter é liberado. Está longe do quencher, agora emite fluorescência. Dessa forma, toda vez que eu tenho amplificação de uma fita, eu vou ter a emissão de um repórter. E isso vai sendo detectado pela máquina e ela é muito mais precisa que o sistema SAI. Então, voltando lá na figurinha do vírus, lembrando que o material genético desse vírus é RNA, então a gente precisa de uma dupla fita para fazer o PCR. Essa dupla fita, ela é conseguida através de um processo de transcrição reversa. Então, eu tenho que pegar o RNA viral, transformar ele em uma molécula de fita dupla para depois poder fazer o diagnóstico. Como é que é realizado esse diagnóstico? Então, aqui primeiro vem da parte da coleta. Como eu disse a vocês, isso é feito no início da infecção, onde o vírus está infectando vias aéreas superiores. Então, a coleta é extremamente importante para um diagnóstico preciso. Essa coleta é feita pelo nariz. O suave entra no nariz até próximo da altura aqui da nuca. Então, não sei se alguém de vocês já fez esse teste, você sente uma coceirinha lá no fundo da cabeça, não é nem um pouco agradável, e também feito na cavidade oral, para retirar também, mas lá no fundo da garganta. Uma vez feito a coleta, esse material, então, é enviado para o laboratório, e lá no laboratório é feita a extração do RNA desse material, a transcrição reversa para formar a fita dupla e a identificação ou não dos genes do vírus nesse material. Como vocês podem ver aqui, isso é só um exemplo de um sistema Tachman que detecta variações de uma única base, né? Que esse sistema Tachman ele é utilizado para identificação de
SNPs, né, que são mutações de base única. Então, o que se fez? Bom, se esse sistema é tão importante, consegue identificar bases únicas, se eu fizer uma probe, ou seja, uma sonda específica para o vírus, ele vai ser muito mais específico ainda, ou seja, ele só vai hibridizar se realmente tiver aquela porção do vírus dentro desse material genético humano. O que se fez? Então, existem várias tecnologias descritas para fazer a identificação do vírus, que são a região do RNA que codifica para aquelas proteínas que a gente falou, aqui, proteína N, proteína E, proteína S. Então, os mais utilizados são os protocolos descritos pelo CDC e por esse grupo aqui do Pasteur, que é o grupo do Instituto Charité. O que a gente usa é justamente o do CDC, que ele pega o gene N, que tem 1.259 pares de base, e porções desse gene são amplificadas. No nosso caso, a gente trabalha com a porção N1 e a porção N2. Ou seja, eu tenho que ter a amplificação dessa região e dessa região para dizer que dentro daquele material que eu coletei da orofaringe e da nasofaringe tem partículas viradas. No entanto, além de ter a produção dessa região do gene, eu tenho também que ter o gene endógeno mostrando que realmente aquela extração foi feita de células humanas, utilizando então o gene endógeno humano. Aqui eu tenho um exemplo de umas amostras lá do laboratório. Então, esse exame ele é muito fácil de ver se é positivo ou negativo, porque as curvas de amplificação acontecem dessa maneira, ou seja, eu tenho amplificação da porção do gene N1, amplificação da porção do gene N2 e amplificação da região da RNase P, que é o meu gene endógeno. Então, isso aqui me diz que essa amostra é positiva. Se eu só amplificar a região da RNase P, significa que essa é uma amostra negativa, ou seja, eu não tenho partícula viral nessa amostra biológica. Aí, se tiver só o N1 e não tiver o N2, então a gente dá o laudo sai como inconclusivo e é pedido uma nova amostragem desse paciente para uma nova verificação, tá? O que a gente tem até agora no laboratório? Então, a gente já conseguiu diagnosticar 399 pacientes até o momento. Desses 399 pacientes, 279 são pessoas de São Carlos, 120 pessoas de Ibaté. Aqui é uma distribuição por sexo. Vocês podem ver aqui em São Carlos eu tenho uma prevalência do sexo feminino sendo diagnosticado, enquanto lá em Ibaté está basicamente 50% de cada um. E o que tem até agora de dados de positivo e negativo? Então, nós temos de 279 indivíduos, os casos positivos que nós temos, eu tenho 26% de pacientes internados, 8% de profissionais da saúde e 66% de pacientes com síndrome gripal. Quando eu olho de Ibaté, eu tenho 11% de pacientes com síndrome respiratória aguda, são pacientes internados, como eu já disse, 2% de profissionais da saúde e 87% de síndrome gripal. O que chama atenção aqui? Justamente essa síndrome gripal. Esses pacientes são pacientes que não são internados. Esses pacientes, eles estão gripados, estão positivos e estão indo embora para casa para ficar, teoricamente, em quarentena. Só que, se eles não ficam em quarentena, é muito grave, e todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa antes do aparecimento dos sintomas podem estar positivas. Por que é, e aí eu volto lá no início do que eu falei, super importante o diagnóstico precoce. Uma vez que você identifica isso aqui, você isola esses pacientes do convívio social e inibe a proliferação do vírus. Tá? Esse dado realmente está muito preocupante,
e é o que a gente tem visto nos últimos tempos. Recentemente saiu uma notícia no estado de São Paulo que o interior paulista teve um aumento de só 2.532% na escalada do Covid. Isso é extremamente preocupante, então a gente tem batido bastante nessa tecla para que a gente tem que fazer o diagnóstico, tem que diagnosticar o quanto antes, tem que saber quem são os pacientes para poder tomar estratégias de afastamento, de distanciamento, conforme tem sido já bem divulgado na imprensa. Bom, eu queria agradecer ao MEC, obviamente, pelo apoio financeiro, à universidade, ao meu centro e ao meu departamento, por me dar toda a estrutura que eu preciso, reitoria, pró-reitorias, o departamento de compras da UFSCar e Almoxarifado, que tem nos ajudado muito nesse processo de compras, que é uma loucura. Outros projetos associados, como os projetos da mecânica, computação, materiais e produção, que nos deu as face shields sem cobrar nada para poder, face shields são aquelas máscaras que a gente coloca de proteção, feitas com tecnologias desenvolvidas por eles, de impressão 3D e tudo mais. Ao Hospital Universitário, que tem nos dado um apoio muito grande com esses pacientes, e a gente está desenvolvendo várias parcerias. O professor Irã, que não está aqui no Brasil nesse momento, mas que é o meu parceiro de laboratório, com quem a gente divide todas as pesquisas e tudo mais, e é quem fez toda a liberação do laboratório NB2 e me deixou utilizar. O professor Caio, que está junto nessa balada toda aqui que a gente está andando, e a professora Sigrid, que é lá do HU, que sem eles eu não conseguiria estar fazendo esse projeto, e principalmente a todos os alunos e técnicos que estão lá no meu laboratório, que eu já agradeci no começo e que eu quero agradecer de novo, porque eles estão lá voluntários, ninguém está recebendo absolutamente nada a mais por estar trabalhando, eles poderiam estar lá nas suas casas quietos, mas estão lá trabalhando e desenvolvendo um trabalho sensacional, que é super importante, que a gente vai lembrar disso depois, espero que de maneira bastante positiva. E só para terminar, a gente está num momento que a vida não está fácil, mas, como eu digo sempre lá no laboratório, apesar de tudo que a gente está sofrendo, desse medo e de tudo mais, é melhor a gente continuar olhando para o futuro e pensando que tudo vai dar certo. Tá? Aqui está meu e-mail, muito obrigado, e aí eu abro para perguntas. Professor?